Então ela terminou a relação abusiva com ele e ele decidiu que ela deveria ser jogada do 13º andar. Ou seja, se você terminar uma relação que te faz mal, que te deixa doente mentalmente, você pode ser vítima de um crime. E o ser humano me deprime tanto com isso. O ser humano me deprime tanto com isso. Ah, que depressão, que preguiça do ser humano. Porque eu sei que o motivo real não é esse. Porque é muito simples isso. Se sua namorada quer terminar com você, você aceita. Você vai pra próxima como um homem melhor, ou melhor enquanto tá com essa mesma pessoa, conversa como ser humano para resolver esse conflito. Então isso de, é que eu gostava demais dela, não suportava a ideia de perdê-la. Não, isso aí é uma desculpa simples e fácil pra uma coisa muito mais profunda, né? Essa não é a motivação verdadeira. A verdade é outra. Até porque, como eu sempre digo, o crime sempre é cometido por um prazer que revela um desejo oculto, e esse desejo oculto revela uma dor. E essa dor que poderia ser resolvida de outras formas, vê até que você poderia ter essa mesma dor do criminoso, mas que você não resolve as coisas desse jeito porque você é um ser humano civilizado. E aqui eu já quero deixar claro a minha repulsa, revolta, indignação, nojo contra o homem social de hoje. O que eu quero dizer com homem social? Homens de hoje estão uma porcaria. Mas não tô falando de homem enquanto trabalhos, enquanto pais de família, porque tem pessoas de muito valor, se referindo aos homens, mas o homem social, o homem que ele busca socializar, criar vínculos com outras pessoas, com mulheres principalmente, esses caras que estão buscando se conectar com outras mulheres, hoje, parece que são pirralhos que não suportam frustração nenhuma, cara. Eu não tô falando de todos os homens, tem homens muito bons, homens que realmente a gente precisa do trabalho da profissão deles, a gente precisa deles como pais de família, educando suas famílias e chefiando seus lares, coisas do tipo. E não, isso não é machismo, se você quer achar pauta de misoginia em cima dessas coisas que são básicas na vida, que são pilares da vida, você pode ir para outro canal. Tem vários outros canais aí que falam de sistemas e que gostam de militar. Eu não tô militando, eu tô falando como a sociedade é ou deveria ser no sentido de valores e convivência social. Independente se for um homem ou mulher que tu vai chefiar a casa, mas agora eu tô falando de homens. O homem social, sexo masculino, são pirralhos que não suportam frustração e cometem crimes por não saberem lidar com o homem pequeno que é. Mas você é psicólogo, não pode sentir nojo de ser humano, você não pode sentir repulsa, desprezo. Eu posso e eu sinto, porque eu sei como o ser humano pensa, eu vejo como ele escolhe ser podre na vida. E eu me aprofundo na mente de criminosos justamente para mostrar que a gente até pode chegar a sentir o mesmo que alguns criminosos sentem, que não é incomum o que eles sentem, mas a escolha sobre como lidar com isso é o que muda tudo. Como nesse caso que aconteceu em 22 de abril de 2026, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, capital. Só precisamos tomar cuidado com essa exploração, porque quando a gente olha muito pro abismo, ele olha de volta pra gente. Então agora a gente se aprofunda na mente de Andrew Lincoln Ferreira da Cunha, um estudante de medicina de 32 anos. Andrew e sua namorada, Ana, a vítima desse caso, se conheceram há cerca de 3 meses em um shopping na Barra da Tijuca. Durante o carnaval, ele a convidou para um camarote na Sapucaí e pouco depois os dois iniciaram um relacionamento. Mas nesses meses ele já sentia ciúmes da sua namorada, que era influenciadora, e se incomodava com a exposição dela nas redes sociais, porque ela tinha ali 40 mil seguidores e realizava parcerias com marcas e estabelecimentos. E ele também não gostava que ela saísse sozinha. E o problema já começa aqui, né? Que a questão são os seguidores dela e não a insegurança dele. Se você não aguenta a pressão pela mulher ter muitos seguidores, por ser uma modelo, vai namorar outra mulher, namora uma low profile, se você se sente seguro. Se você acha que toda mulher que se expõe na internet não tem muito valor, porque é isso que muitos homens de mente pequena e também de negocinho pequeno pensam, e quando eu digo negocinho não quer dizer com tamanho físico, mas o tamanho psicológico, que é uma teoria formada por Freud, que é tema para outro vídeo. Quando ele é todo inseguro em si, inclusive lá embaixo, psicologicamente, aí qualquer coisa vai ameaçar essa segurança dele, ele vai sentir que vai perder a qualquer momento, né? Então vai namorar uma mulher que te dê mais segurança, né? Que se encaixe nesses seus padrões que você quer colocar e estabelecer de que
te deixe confortável, mas não vai ofuscar o brilho da pessoa que brilha naturalmente. Bom, o Andrew tinha mais de 20 anotações criminais. Em um dos casos, ele foi condenado a 3 anos em regime aberto por atropelar um policial civil, né? Ele tinha se envolvido em uma confusão na festa em que estava e saiu em alta velocidade e atropelou o policial, né? O policial ainda atirou, né, baleou o Andrew, que não tinha carteira de motorista. Então aqui a gente já vê que ele... nem a autoridade policial intimida ele quando ele quer fazer o que quer. Eu quero que vocês tenham isso em mente, porque esse cara aqui é muito perigoso. E ele também já tinha sido baleado pelo próprio pai em 2019 por conta de uma dívida. Andrew afirmava na época que a dívida seria de 2 milhões, mas a defesa do pai negou e disse que Andrew exigia 200 mil para cursar medicina no Paraguai. Aí não fala muito sobre do que seria essa dívida, de repente uma pensão atrasada, não sei. Mas você vê que o próprio pai já quis eliminar essa existência dele, porque algo nesse cara aqui não estava certo. E aqui eu deixo um alerta de gatilho, porque essa próxima história é bem sensível, que é a pior história criminal. A pior história criminal dele vem de outras relações conturbadas, outros namoros conturbados. E teve uma que depois que esse caso veio à mídia, né, desse crime que ele cometeu, que a gente vai entrar mais pra frente, uma ex-namorada dele deu uma entrevista pro jornal o Globo, e ela dá uns detalhes assustadores e muito sensíveis, inclusive, em relação à relação dela com o Andrew. Lembrando de novo, um alerta de gatilho, né? Essa moça conta que conheceu o Andrew no fim de 2024 na empresa de locação de veículos da família dele em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os dois se aproximaram e começaram um namoro. E logo no início do relacionamento, veio a sensação de que algo estava errado. Ele começou a dar sinais de ser extremamente agressivo, possessivo e ciumento. Ele começou a controlar as redes sociais dela, os amigos, a quantidade de vezes que falava com a família, e isso foi se intensificando até o ponto em que ele a agrediu pela primeira vez em dezembro de 2024. A agressão ocorreu porque o Andrew viu trocas de mensagens entre ela e a mãe do rapaz, em que pedia ajuda para lidar com o namorado. Ou seja, não gostou da interação dos envolvidos. Quais eram os envolvidos? A namorada e a própria mãe. Eu não sei se aqui ele não gostou do fato dela ter pedido ajuda para lidar, porque o relacionamento estava ruim. Se ele não gostou do fato de ela ter tido contato com terceiros, que era algo que ele proibia, ou se ele não gostou do fato de ter acionado a mãe. Porque mais pra frente a gente vai ver um detalhe que eu acho que a mãe do Andrew pode ter um papel na formação do que ele é hoje. Não que seja culpa dela, mas ele parece ter uma coisa com a mãe dele. Enfim, depois dessa agressão, depois do espancamento, na verdade, ela foi levada para São Paulo, onde ficou em cárcere privado por 15 dias sem acesso ao celular, até que os hematomas sumissem. Então, ele a puniu como se fosse uma criança que ficou de castigo, mas de uma forma muito extrema com um adulto, que colocou em cárcere privado por 15 dias sem celular, e até os hematomas sumissem. Por quê? Porque ele não quer ter que explicar para ninguém as consequências, enfrentar as consequências daquele caso, daquela situação que ele provocou, né? Então, de forma covarde, ele controla e depois ele ainda tenta escapar do que ele mesmo faz. E aí houve uma tentativa de uma segunda agressão ainda em São Paulo. Dessa vez, Andrew até tentou o autocídio, ameaçando pular do apartamento no 14º andar. Depois disso, o namoro acabou, né? O que seria um alívio para essa moça, né? Seria, se não fosse pelo controle doentio de Andrew. Ele passou o ano inteiro de 2025, ano passado, perseguindo essa ex. Ele perseguia no trabalho, nas redes sociais, mandava mensagens para os clientes dela, para as mulheres dos clientes dela, dizendo que ela tinha um caso com esses maridos, né? Claro que ele quer desqualificá-la e quer que todo mundo se revolte contra ela, para que ela fique isolada e volte para ele, e ele seja a última figura que aceite ela, né? E ele sabia o horário em que ela chegava em casa, em que saía de casa, e em 26 de outubro de 2025 ele a sequestrou.
E Andrew havia planejado trancá-la na casa dele e preparou a residência para isso, né? Ele fechou as janelas, fechou as portas, ligou a TV e botou uma música muito alta para que ninguém ouvisse pedindo socorro. E ele a levou para casa dele em Campo Grande e a manteve em cárcere privado por quase 24 horas nessa ocasião, né? Então, de novo, ele quer isolar aquela pessoa que ele acha que é o brinquedo dele. Só que nesse caso ele bateu muito nela. Ele não só bateu, ele violou ela libidinosamente. Chegou até a enforcar com um cinto. E ela chegou a ter traumatismo craniano em 2 lugares no rosto e várias escoriações pelo corpo. E Andrew queria levá-la para a fazenda da família, tirar a vida dela e depois jogá-la do alto de uma cachoeira. Essa moça conta que só escapou porque ela já tinha uma ideia de como lidar com Andrew. Ela conversou muito com ele, falou que tudo que estava acontecendo era culpa dela, que ele ia cuidar como cuidou da primeira vez. Porque aqui, o que parece, o que ele queria mesmo é ser o protetor dela. E, né, protetor dela. E ela entendeu isso. Ela entendeu isso e jogou o jogo dele, falando que a culpa realmente era dela e que ele seria o guardião dela naquele momento. E ele a acusava de ter outros homens. Ele gravou um vídeo fazendo com que ela, toda ensanguentada, assumisse todos os relacionamentos que na cabeça dele existiam. Gravou por mais de meia hora fazendo perguntas e toda vez que ela dizia não, ele batia mais nela e ela tinha que assumir tudo o que ele falava, ou seja, não importava se era verdade ou não a versão dela, se tinha acontecido ou não coisas com outros homens. Ele quer que se confirme o que ele pensa, o que ele imagina. Então, se ele imaginou que tem outro homem, ele quer ver ela confessando, porque ele precisa de uma conexão com a realidade. Ele quer que aquilo que ele imaginou esteja presente de fato na realidade, para que não pareça que ele está falando coisas sem sentido. É meio que para justificar esse tipo de comportamento, né? Coisa muito comum em personalidades antissociais. E ela ficou horas negociando com ele até que conseguiu fazer com que ele a deixasse na UPA. Essa moça registrou o caso na polícia e Andrew chegou a ser preso, como mostram informações de um habeas corpus que a defesa do rapaz pediu ao Supremo Tribunal de Justiça, e esse pedido acabou sendo negado. Não há informações, porém, de como Andrew conseguiu deixar a prisão e ir para o Rio de Janeiro. E essa moça conta que outras 4 mulheres, além dela e da vítima desse caso, sofreram algum tipo de violência causada por esse homem, que é o Andrew. Ou seja, né, aqui, resumindo, aqui a gente vê um homem extremamente perigoso em seu controle, justamente porque não tem sentido o que ele sente. O ciúme imaginário, distorcido e impulsionado internamente pelos seus pensamentos, e quanto menos sentido tem essas crises, mais perigosa é a pessoa, porque ela pode e vai surtar com tudo e com todos, mesmo nas menores e mais normais das situações. Pelo que ele fez com a ex-namorada, a gente vê que o controle dele é realmente doentio. Não é só uma insegurança que ele tem medo de perder a pessoa. É o tesão de controlar a vida da pessoa de forma violenta, porque ele precisa que a imaginação dele se confirme para justificar o que ele vai fazer depois, que é violentar como ele deseja. Ele quer colocar uma violência para fora e quer achar justificativas psicológicas ou morais para que aquilo seja colocado para fora. Uma forma do cérebro realmente colocar uma vontade agressiva para fora sem culpa, sem ter um arrependimento depois. Então por isso que a pessoa inventa bastante situação de traição, de infidelidade, que é para justificar algo que ele já estava pretendendo fazer, que é agredir, que é colocar uma destruição para fora. Como a gente vai ver do crime aqui, que é o crime do vídeo em si, né? Esse foi um crime de 2025, isso que eu falei agora dessa mulher, né? Agora a gente vai pro crime que aconteceu agora em 2026. E temos a seguinte situação. Na noite do dia 21 de abril, eles chegam ao condomínio já discutindo. Ana, a sua namorada, seria escolhido se afastar de Andrew, não queria mais ter uma relação com ele, provavelmente pelos ciúmes controlador e doentio dele, a agressividade dele. Então ela compra uma passagem de volta para Bahia, com voo previsto para a madrugada do dia seguinte. Bahia porque era a terra natal dela. E ele xinga ela de tudo que é jeito, diminui ela como mulher, tudo aquilo que um homem desprovido de dignidade e masculinidade faz, né? Como uma criança birrenta que teve sua vontade frustrada. E com muita raiva, ele deixa o imóvel de forma agressiva, chegando a socar uma porta do condomínio, o que já é um forte indício para sair fora. Seu namoradinho mimado deu um soquinho na parede, quebrou alguma coisinha porque estava nervosinho,
sai fora porque essa criança vai fazer o mesmo em você em algum momento. Não tem motivos para ele não fazer em você. Se ele já colocou ali na parede, na porta, em algum objeto, quebrou o celular, jogou coisa no chão, por que ele não faria isso com você? E funcionários do condomínio até orientam a Ana a deixar o imóvel por precaução, porque o homem estava muito exaltado, mas ela conta que já está de passagem comprada e ela opta por permanecer no apartamento. Depois, Ana manda mensagens perguntando onde ele estava e diz estar preocupada, para você ver como uma pessoa controladora faz a vítima ficar submissa a ele psicologicamente. Apesar de tudo, das agressões do controle, ela ainda estava preocupada com ele, porque ela parecia ser uma boa pessoa. Ele não era, mas ela era. E não é porque ele era uma pessoa ruim que ela ia deixar de ser boa, né? Ia deixar de se preocupar, né? Então, isso aqui diz mais sobre ela, que era uma pessoa boa, do que sobre ele. Mas também diz sobre ele, sobre o controle, a influência que um homem desse exerce sobre alguém, a ponto também de ela se sentir até mesmo culpada pelo que está acontecendo. Então tem duas camadas. Tem a pessoa realmente ser boa e tem o criminoso ser muito manipulador. Bom, em seguida, Andrew retorna ao apartamento e inicia uma nova discussão, né? Depois dessa primeira discussão, ele volta para o apartamento para uma segunda discussão. Mas espera aí, ela tá me deixando? Me largando de vez? Logo eu que adoro controlar quem está comigo? Eu não consigo lidar com isso. E esse teria sido o gatilho para o que vem a seguir. E se eu der um fim nessa mulher? Assim ela não vai ser minha, mas também não vai ser de ninguém. O pensamento clássico de homens impotentes em vários sentidos, e esse é o momento da escolha de cometer um crime, porque assim, todo crime é uma escolha. Outras pessoas aqui, mesmo com esse gatilho que eu falei, só pode pensar, nossa, esse é o fim pra mim, eu não quero namorar com mais ninguém, eu odeio mulheres, ou ir até um pouco mais longe e pensar, eu vou me destruir. Mas não, quer destruir o outro, a pessoa aqui nesse momento, né? E toma a decisão de cometer esse crime. Então, nessa segunda discussão, fica tudo mais acalorado, né? Parece uma guerra, segundo os vizinhos, a partir dos gritos que eles ouvem, né? E a partir disso, Andrew empurra a mulher pela janela do 13º andar, que cai no hall do condomínio. Depois disso, Andrew tenta deixar o local pela porta dos fundos, como toda criança imatura que faz cagada e quer fugir das consequências, para você ver como o criminoso, no fundo, é uma criança birrenta e amedrontada, né? Todos os comportamentos criminais vão se repetindo padrões infantis. Mas de repente ele vai até o corpo de Ana, ele muda de direção, vai até o corpo da Ana e chora ao lado do corpo. E que fique claro que esse choro não é de tristeza pela morte da mulher dele, mas por perder definitivamente o controle sobre ela, já que ela não tinha mais vida. Então, digamos que o brinquedo dele havia quebrado, né? Entre muitas aspas, que esse é um simbolismo. E nisso ele mexe várias vezes no corpo, ficando todo ensanguentado, o que a polícia deixa claro ser uma tentativa de alterar a cena do crime para dificultar a perícia. Então, ele é preso como suspeito. Na delegacia, Andrew apresenta a identidade com o nome do irmão, novamente querendo se safar de uma maneira muito infantil. Ah, não fui eu não, foi meu irmão que fez isso aí. E isso causou inclusive algumas confusões em alguns portais de notícias. Eles divulgaram o nome desse irmão e depois tiveram que corrigir para o nome real do criminoso. Divulgaram primeiro como Tarso Ferreira, que seria o nome do irmão, e depois voltaram para o nome completo do Andrew. Porém, horas depois, ele foi encontrado morto em sua cela. Segundo relatos, ele se enforcou com a sua própria bermuda. A forma mais extrema de fugir das consequências. Tudo para não levar a devida punição pela covardia que ele cometeu. Ele preferiu perder a vida do que assumir que estava errado. Assumir que tirou uma vida por birra, por ser fraco. Ele preferiu fugir da vida. Então, resumindo, nesse contexto criminal, diante do término da sua companheira, ele a empurrou do 13º andar. E com isso ele teve aí o deleite, né, a gratificação para ele, a morte da moça que não o queria mais. E foi um crime totalmente desorganizado, você vê que é um crime sem preparação, um crime apenas pelo impulso de acabar com aquele conflito. E da maneira mais prática,
que ele viu naquele momento, né? Porque até levantaria a suspeita se não foi ela mesma que se jogou, novamente querendo fugir de uma futura punição. E aqui a gente já vê o primeiro ponto para analisar a mente do criminoso. Ele sentiu prazer em cometer esse crime, e o prazer foi o de manter o controle total sobre aquela pessoa, inclusive sobre o momento final dela, que o faria sair dominante da situação. Coisa que todos esses homens de pouca dignidade moral, intelectual, masculina faz, que é querer sair por cima de uma situação que ele se sentir humilhado. Ele cometeu esse ato pelo prazer de ainda sair por cima, eliminando aquela figura que teria afrontado esse seu poder. Agora, por que a pessoa sentiu prazer nisso? A gente vai ver mais pra frente, que revela bastante coisa. Quanto à vítima, o barulho da discussão entre o casal levou os moradores a acionarem a portaria, mas quando funcionários chegaram ao corpo, Ana já estava morta. O corpo dela foi encontrado por volta das 5h30 da manhã e equipes de emergência foram acionadas, mas ela já não apresentava sinais vitais. A vítima desse caso é Ana Luísa Mateus Souza, uma influenciadora de 29 anos. Natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, ela ganhou visibilidade ao participar de concursos de beleza, incluindo uma edição do Miss Bahia, e também produzia conteúdos nas redes sociais. Ela também era psicóloga, maquiadora profissional e tentava construir uma carreira como modelo. Segundo um amigo de Ana Luísa, ela havia se mudado para o Rio de Janeiro há pouco mais de um ano com o objetivo de investir nessa área. Durante o período em que investiu na carreira de modelo, ela chegou a desfilar no São Paulo Fashion Week e trabalhou em uma agência de modelos na capital fluminense. Também cursava nutrição e buscava ampliar a atuação profissional. E recentemente participou como figurante no último capítulo da novela Vale Tudo, exibida pela Globo. E a sua relação com Andrew era instável, com discussões frequentes. E a gente vê que ela era uma menina centrada na carreira, com muitas qualidades, muito esforçada e com várias áreas de atuação, de interesse dela, e muito bem relacionada, que acabou infelizmente se envolvendo com uma pessoa oposta a isso em todos os aspectos. Quanto aos últimos passos da vítima, 3 dias antes de morrer, Ana Luísa também comentou os problemas desse relacionamento dela com uma amiga. Ela disse que se sentia em uma gaiola de ouro, né, na relação de apenas 3 meses. E o seu último ato de fato, foi optar por permanecer no apartamento até da hora da viagem dela, que ela iria para a terra natal para ir embora dessa relação. E infelizmente ela tomou essa decisão. De repente, se ela tivesse saído naquele momento, o crime poderia ter sido evitado. Não que a culpa seja dela, lembrando sempre, mas algumas situações podem sim ser evitadas. A gente tem que ficar de olho nisso e não acabar sendo vítima de um caso como esse. Não porque, novamente, a culpa não é da vítima, mas é porque tem um maníaco do lado de fora e que é imprevisível. Então não pague para ver, né, o que vai acontecer no próximo minuto. Vai embora, né? A gente vê aqui até uma vítima do tipo veículo, segundo a psicologia, onde o autor descarrega uma forte emoção nela, né, e ela nada mais foi do que um veículo de catarse, de desabafo emocional por parte do autor do crime. Mas por que essa vítima foi escolhida nesse caso? E a gente viu que o autor do crime, no item passado, sentiu prazer em manter o seu total controle, eliminando a vítima, né, saindo como dominante ali. Isso sugere que ele tinha um desejo de ter aquela pessoa aos seus pés, tendo olhos somente para ele, né, sem possibilidade de perder por nenhum meio. Qualquer ameaça, seja ela real ou imaginária, de perda dessa posse, era atacada. Inclusive, uma coisa muito curiosa, que a moça que dá a entrevista, que foi vítima da tortura, do sequestro de Andrew, é que as outras namoradas dele eram muito iguais a Ana, assim como essa moça que deu a entrevista. Então, ele tinha escolhido um padrão de aparência que julgava o tipo que deveria desejá-lo descontroladamente, endeusá-lo e largar toda a sua vida por ele, porque ele queria que esse tipo de mulher, padrão influencer, modelo internacional, essa estética, ele queria que fosse somente dele. Ele desejava que esse tipo de vítima, que esse tipo de mulher fosse 100% fixada, fissurada nele, como se nada mais fosse importante além dele. Mas Ana frustra esse desejo quando decide terminar a relação, né? E esse desejo frustrado tem ligação direta com a sua maior dor como ser humano, dor essa que é a motivação real do caso, e a gente vai ver agora. Mas afinal, se ele decidiu cometer o crime depois de sua relação chegar ao fim, o motivo não seria
A recusa em aceitar o término? A frustração do fim do namoro? Não. Senão toda mulher que terminasse sua relação abusiva principalmente, seria vítima de um crime. E sim, esse tipo de crime acontece muito, mas não é pra ser assim, não é pra terminar assim. Uma relação terminou, um crime acontece. Não é pra ser assim, essa não é a ordem natural das coisas, da vida em sociedade, muito menos do raciocínio cognitivo, do raciocínio psicológico. Não é pra ser assim, é porque os homens, o ser humano hoje em dia tá num nível de QI muito baixo, de intelecto, cognição muito rasteiro. E aí tem diversos fatores, tem redes sociais que faz a gente pensar cada vez menos, só sentir, né, e pensar cada vez menos, enfim, diversos fatores, né? E a princípio pode ser difícil de aceitar, mas se você fica muito chateado por não ter mais aquela pessoa, seu relacionamento acabou, né, aquela pessoa que você perdeu, você sente que perdeu, é só você seguir a sua vida. É só você buscar novas relações, melhorar como pessoa, ver onde errou, tentar resolver na conversa, ser um homem melhor para sua vida. Não só para pessoa, não só para uma relação nova, mas para você mesmo, para que isso não se repita. Afinal, se você não se sente seguro com aquela pessoa, se você tem medo de perder, primeiro trate as suas inseguranças, reais ou imaginárias, mas não perturbe o outro com as suas perturbações. Mas não, nesse caso, escolheu cometer um crime. E é importante lembrar que existe o princípio do prazer e o princípio da realidade, formulado por Freud. No princípio da realidade, você nega ou controla os seus impulsos e desejos, né, algo que é muito difícil, mas faz em prol da melhor convivência em sociedade. Às vezes a gente quer fazer o que deu aquela vontade, a gente quer só soltar aquele desejo, mas a gente não faz isso porque a gente sabe que a gente tem que conviver em sociedade e seguir regras morais e legais, o que te faz uma pessoa boa. Já no princípio do prazer, você segue o caminho mais fácil e se satisfaz, independente da convivência em sociedade. Então, você não tá nem aí se tem regras morais e sociais, você só quer extravasar aquela vontade, aquele impulso. E geralmente nisso você acaba prejudicando o outro, o que te torna uma pessoa ruim, né? Caminho esse de todo criminoso. Por isso que todo crime é cometido por um prazer psicológico, seja o prazer de eliminar algo de ruim ou ganhar algo de bom, e esse prazer revela uma profunda ferida no ego da pessoa. E a gente viu que o criminoso desse caso sentiu prazer em retomar o controle definitivo, eliminando a vítima e saindo como dominante, o que sugere o desejo de ter aquela mulher ou aqueles tipos específicos de mulheres ao seu comando, submisso a ele, tendo olhos unicamente para ele, mas nada nem ninguém tinha que se voltar somente para ele. Só que aí vem a questão: por que alguém teria esse desejo? E é aqui que o lado sombrio se revela e tudo faz sentido. Desejar algo assim revela que ele sente dor por não se garantir como homem. Esse tipo de pessoa só se sente alguém se tiver outra pessoa submissa. Sem uma mulher para mandar e desmandar, ele olha no espelho e ele não vê nada. Ele vê o vazio completo. Ele sente que ninguém é capaz, que ninguém quer ficar do lado dele por quem ele é, pelo homem que ele é. Então ele precisa impor com força, com agressividade, que as pessoas fiquem ao lado dele, porque por vontade própria ninguém vai ficar, porque ele não tem nada a agregar de valor. E essa rejeição traz essa dor para fora, né? Quando a mulher termina ou impõe o limite, ele não sente apenas a tristeza do fim da relação, ele sente que ele perdeu o seu poder de rei de Deus, como ele imaginava, e como uma criança mimada, ele prefere destruir esse brinquedo, esse objeto de controle, do que aceitar que não é mais o dono dele. E aí vem uma covardia para disfarçar essa dor. Então ele exige atenção total, submissão total, porque aí ele tem medo de que essa ferida se revele, de que as pessoas vejam que ele não consegue mulher nenhuma, que ele é um ser humano fraco como adulto, que ele é uma pessoa que não agrega, que ele é um homem incompleto, incompetente, desagradável. Ele tem tanto, e ele sabe disso. Só que ele tem tanto medo que isso aconteça, que isso se revele, ele acaba cometendo esse crime para que esconda essa ferida. Ele comete esse crime para esconder a verdade que ele mais tem medo que surja, que é a de que ele é um homem fraco e dependente da validação do outro. E aí que talvez você possa
sentir o mesmo que o criminoso sente. Para alguém ter uma dor assim, uma das hipóteses é o abandono ou superproteção materna. Na infância ali, a mãe ou foi muito omissa ou muito protetiva. Ambos os extremos causam problemas no desenvolvimento da criança. Se a mãe protege demais ou se a mãe larga de vez. Os dois causam problemas, lembrem-se disso. Então a criança pode ter sido abandonada pela mãe e hoje quer resolver isso desesperadamente, com medo de que outra figura materna o abandone de novo, e ele reage com violência para conseguir isso, né, para conseguir manter a pessoa do lado dele, ou a mãe protegia demais e agora ele acha que sempre deve ser querido ao extremo como a sua mãe fazia. E que inclusive as mulheres que ele escolheu cometer o crime pode ter uma aparência de repente semelhante com a da mãe, ou que ele elegeu para ser a mãe dele, né? Isso não é nada absurdo não, como aquela própria mulher disse lá antes, que parecia que ele estava descontando o ódio dele em várias mulheres iguais. Às vezes é um ódio da mãe, alguma coisa, de repente a mãe abandonou ele ou protegeu tanto e depois que teve que viver a vida ele ficou com ódio porque a vida não é um colo de mãe que você vai ser protegido o tempo todo. Só que parece que ele elegeu a mãe simbólica dele para sair descontando uma frustração aí de infância. E assim ele tenta criar um final diferente pro trauma infantil dele. E essa seria a motivação real que estava oculta, né? O crime foi cometido para sentir o prazer de dar a última palavra através do crime, para sentir que recuperou o poder, por ele ter o desejo em controlar o outro para validar a própria importância como homem, como pessoa querida, para lidar com a dor insuportável de se sentir um ninguém e sumir diante de uma rejeição. Algo que sempre esteve lá, uma dor que surgiu por algum motivo e que não soube colocar para fora do jeito certo, virou um ressentimento, ou seja, essa dor começou a virar uma revolta contra pessoas, contra a sociedade, e que foi crescendo em desejo até se tornar o prazer desse crime, e ele usou o outro para descontar sua frustração existencial da forma mais covarde possível, que é prejudicando o outro em algum nível. Enfim, Andrew seria submetido a uma audiência de custódia nos próximos dias, só que ele acabou tirando a própria vida, o que encerra a investigação sobre o autor do crime em termos de punição. Já o corpo de Ana Luísa foi velado no dia 23 em Teixeira de Freitas, sua cidade natal na Bahia. Então essa é a verdade desse caso criminal. É normal você ter a dor de não ser querido, se sentir largado pelas pessoas, sentir que ninguém gosta de você, e também é normal você sentir o desejo de que as pessoas te queiram, que as pessoas busquem olhar para você, que as pessoas estejam do seu lado. Até aí é normal. Mas a forma em como a gente lida com isso que separa pessoas boas das ruins. Por isso que você precisa ser amigo da sua sombra e conhecer o seu próprio lado oculto na sua mente. Senão, né? Mas são apenas hipóteses baseadas em um caso criminal. Se você se identificou com a vítima desse caso, se você se sente com medo, vigiada, sem entender porque aquela pessoa que deveria te amar reage como se fosse seu dono, tome cuidado com esses parceiros que ficam furiosos quando você diz não ou que tentam te afastar de todo mundo para te deixar sem saída, né? Procure ajuda, se proteja, fale para as pessoas o que está acontecendo, amigos próximos, denuncie, porque quem ama de verdade não tenta te destruir só porque você quis colocar algum limite. Agora, se você se identificou com um criminoso desse caso, se você se sente revoltado quando não fazem o que você quer e sente vontade de dar uma lição ou quebrar as coisas para mostrar quem manda, tome cuidado com essa sua fraqueza, porque bater ou humilhar alguém que não pode se defender ou que é mais fraco não é força, é o sinal mais claro de que você é de fato um covarde. Então pare de se fazer de vítima e encare que você está se tornando um ser humano desprezível fazendo isso. Ou você busca um tratamento pesado para essa mente doente agora, ou o seu destino será o lixo da história, apodrecendo atrás de uma grade por ser pequeno demais para aceitar a liberdade alheia, e vai ter pessoas como eu desejando que você não exista de forma alguma. E eu não aguento mais essas mulheres tão incríveis de futuro brilhante perdendo a vida para homens pequenos e medíocres, como aquele caso que analisei do coronel, que é recente aqui no canal, né, do coronel que tirou a vida da sua esposa, que também queria terminar a relação, ele não aceitou e tirou a vida da sua mulher, que era uma mulher incrível, que também era uma PM, acabou de passar no Tribunal de Justiça, no concurso do Tribunal de Justiça, e o cara tirou a vida dela por não aceitar a relação. Outra mente sombria que foi explorada aqui no canal, que tá aí na sua tela.